E aí galera, beleza? Vamos para o nosso quinto episódio, né, da série sobre o livro do Gary Taubes, Açúcar, Culpado ou Inocente, né? A gente já falou sobre a doença de Gota, sobre um pouco sobre síndrome metabólica, estamos falando agora sobre hipertensão, certo? Não estranho estar com esse óculos, na realidade é porque eu tô com os olhos um pouco irritados, né? E como eu vou ler, nem sei usar óculos. Eu não sei se vai aparecer para vocês, mas está bastante vermelho nos meus olhos, né? Eu não sei, eu acho que foi reação alérgica a algum remédio, um remédio em específico que eu tomei, né? Porque depois que eu voltei de Salvador, lá é complicado. Cara, vocês que moram em capital, vocês são guerreiros, porque, bicho, a poluição, sabe, a pressão atmosférica, a temperatura, eu prefiro 36, 37 graus aqui em Canudos do que 30 graus em Salvador, cara, é insuportável, sério. E afetou, né? Geral aqui, minha garganta. Eu fui tomar um remédio pra garganta e me deu uma reação alérgica. E meus olhos ficou bem vermelhos, né? E remelando um pouco. Aí eu fui passando colírio. Tá melhor, né? Tá bem melhor. Mas ainda assim, eu acho que pra leitura eu tenho que, né? Esforçar o mínimo possível a minha visão, né? Diminuir o brilho que vem, porque às vezes arde um pouquinho. Mas já tá melhor. É só por isso mesmo, né? Eu não tô ficando maluco usando alguma coisa errada não, tá? É só mesmo para ter um cuidado com a visão, certo? Até me incomoda muito isso aqui do óculos, eu não sei o que é, cara. Isso aqui eu passo um tempinho e sei lá, parece que fica apertando doendo um pouco. Mas é isso aí, vamos lá. Continuar falando sobre hipertensão, talvez a gente já entre aqui num outro assunto nesse capítulo, tá? Quem vê o vídeo me dê um feedback se vocês estão ouvindo demais o ventilador, tá certo? Eu deixei ligado porque aqui está um pouco quente, né? Fazer o mais confortável possível esse vídeo. Vamos lá, página 251, certo? Nos anos 80, Lewis Landberg, um endocrinologista de Harvard, que mais tarde se tornaria diretor da Faculdade de Medicina de Northwestern University, descobriu mais um mecanismo pelo qual a insulina trabalha para aumentar a pressão sanguínea e talvez induzir a hipertensão. Essa linguagem que o livro usa, tá, de talvez, né, supôs, é porque é um livro investigativo, certo? A conclusão, óbvio, vem no final, no último capítulo, entendeu? Essa linguagem é porque é um livro de ciência, investigativo, né? Trazendo a história, então, não é que ele não acredita, não é que de fato foi descoberto, entendeu? Ele está contando na época, quando o cara descobriu, ele, pô, talvez isso aqui é uma ligação forte. Hoje a gente já sabe, tá certo, que é a causa, mas na época foi descoberto nos anos 80, tá? Neste caso, ao estimular o sistema nervoso central, a revelação de Landsberg foi, desde então, integrada ao pensamento estabelecido como uma explicação para por que os obesos são hipertensos, né? Todos eles, no geral, são. Eles são insulinoresistentes, com níveis cronicamente elevados de insulina, o que, por sua vez, estimula o sistema nervoso, aumenta os batimentos cardíacos, obstruindo vasos sanguíneos e cronicamente elevando a pressão sanguínea, já que os obesos parecem ter atividade nervosa simpática aumentada. Isso faz perfeito sentido. Infelizmente, a comunidade médica continuou a ver esta ciência como relevante apenas para a hipertensão dos obesos e dos diabéticos. Discussões sobre a causa alimentar da hipertensão continuaram a se focar quase que obsessivamente em quanto sal deveríamos comer ou não. Quer dizer, então eles alegavam que havia um aumento na pressão arterial dos obesos por um motivo, né? Tipo, faz sentido sim a insulina alta e não sei o que lá, né? O sobrepeso com a hipertensão. E nas pessoas magras eles alegavam que tipo, não, era o sal. Mas era só fazer o exame da insulina que você ia notar que a insulina nessas pessoas estava alta. Aí é onde eles vão dizer, mas o padrão, essas pessoas geralmente estão em 5, 6, é aceitável. Foi-se provado que não é tão aceitável a longo prazo como se dizem, né? Tem que estar em uma média de 2 a 4, certo? A glicose glicada.
Se vocês quiserem pedir esse exame ao médico de vocês quando forem fazer o próximo check-up, é bacana. Você pede, doutor, eu queria o exame da glicose glicada, certo? Não da glicose, cara. Glicose, poxa, é ridículo. É ridículo. Por exemplo, eu estou em jejum porque eu não como nada pela manhã agora, certo? Se eu comer uma bala, um beiju, qualquer coisa aqui, cara, talvez, eu não sei quanto é que minha glicose, a base de minha glicose, deve estar em 80, 100 por aí. Vai para 120, 150 na hora. Isso, né? Pode ser um marcador, mas depois de 1h30, 2 horas, baixa de novo para o normal. Você está entendendo? Então não é um exame preciso. A glicose não é. Só se o cara tiver, um exemplo, ele está tendo um sintoma referente a um aumento de glicose, né? A hiperglicemia, aí você mede lá e você vai saber. Só que isso aí é quando o cara já está com 300, 400, 500, em ponto de ter um infarto ou ter um coma, entrar em coma, entendeu? Então, tipo assim, no geral mesmo, o que você tem que estar se atentando é isso, é saber o seu nível de insulina, tá? Depois que você soube o seu nível de insulina, certo? A glicose glicada, aí sim você se atenta para a glicose, o exame de glicose comum, para saber como é que tá, a insulina está se comportando. Se ela tiver alta, a insulina alta, certo? E a glicose também fica o tempo todo alta, aí você está tendo resistência insulínica, certo? E geralmente é o que vai acontecer, tá? Vamos lá. Todos esses mecanismos pelos quais a insulina pode elevar o açúcar no sangue e, portanto, causar hipertensão, também são diretamente relevantes ao efeito do açúcar. Se o açúcar causa resistência insulínica, é um fato, e eleva mecanismos pelos quais seria esperado que causasse hipertensão, o trabalho de Richard Johnson sobre o comportamento da frutose no açúcar, que a gente vai entrar agora, né? Deixa eu só reler aqui, ó. Se o açúcar causa resistência insulínica e eleva cronicamente os níveis de insulina, então esses estão entre os mecanismos pelas quais seria esperado que causasse hipertensão, porque é tudo a mesma base, tudo o mesmo fator. Agora a gente entra em um assunto interessante que é dúvida de muita gente, as frutas. No canal ainda não falei muito sobre frutas, mas quem conversa comigo no particular, eu geralmente recomendo se retirar frutas, tá? Bastante. Por quê? Porque as frutas não faz tão bem como as pessoas acham que elas fazem. É óbvio que eu recomendo algumas frutas menos nocivas, frutas que tenham baixíssimo índice glicêmico, tá certo? Por quê? Cara, sério, assim, é claro que se você tirar os carboidratos no geral, o trigo, as massas, o açúcar, a fruta não vai ser um marcador tão ruim, certo? Mas para pessoas que já têm uma sensibilidade, que têm um fígado gorduroso, que já têm um diabetes, as frutas não ajudam, tá? É isso que pessoas que querem perder peso, não ajuda, tá certo? Esse é o ponto. Mas a gente vai entrar nesse assunto agora e de acordo com o Foleno eu dou algumas explicações aí por fora, certo? Enriquecer o que o livro já nos traz. Vamos lá. O trabalho de Richard Johnson sobre o comportamento da frutose do açúcar, né, que a frutose é o açúcar da fruta, é o que dá essa característica doce, tá? Tudo que é doce tem frutose, tá, gente? Os outros tipos de açúcar não dá esse sabor adocicado, certo? Só a frutose. Tem alguns outros aí, mas no geral, assim, tudo que você pegar vai ser frutose, tá? Ah, eu pego aqui e não vi. Sacarose é frutose com glicose, tá? É 50% de cada um, certo? Que é o açúcar mesmo, que é o açúcar de mesa. O açúcar do milho também, que é agora eu esqueci o nome. São 50 tipos de açúcar. Ele também é adocicado. O açúcar de beterraba também é adocicado. Não chega a ser frutose, mas a beterraba em si você já sabe que é doce pra caramba, né? Então já sabe que a beterraba também é um pouco complicado. O açúcar eu gosto, mas pra quem tem problemas, entendeu? Já sabe que é bom evitar. O açúcar e seus efeitos do ácido úrico fornecem ainda um outro meio, mais direto, pelo qual o açúcar aumentaria a pressão sanguínea. A pesquisa de Johnson sugere que níveis elevados de ácido úrico, pelo menos em animais de laboratório, está nos primeiros vídeos, tá, sobre o ácido úrico. Eu acho que o 1 e o 2 eu falo sobre ácido úrico. Leva o dano moderado dos rins e acelera o processo de doença renal que já está estabelecido.
O ácido úrico parece fazer com que os vasos sanguíneos dos rins se contraiam e aumenta a pressão sanguínea nas pequenas capilaridades, conhecidos como glomerulos, através das quais os rins filtram resíduos do sangue. Isso, infelizmente, liga a frutose e o açúcar, não apenas à hipertensão, mas à doença renal, que é considerada uma das complicações vasculares da diabetes, fazendo dessa também uma doença ocidental. Ainda que não tenha sido mencionado na lista provisória de Burkitt-Trowell, se o trabalho de Johnson e suas implicações estiverem corretas, simplesmente aumentar os níveis de ácido úrico é suficiente para causar resistência insulínica e assim, talvez, diabetes tipo 2, certo? E a obesidade, independente desses outros efeitos na insulina e na resistência insulínica. E como a glicose do açúcar parece aumentar a velocidade na qual absorvemos e metabolizamos frutose, os dois juntos, como no caso da sacarose, tá? E no xarope de milho rico em frutose, tá? Xarope de milho. Pode pegar os docinhos, né? Porque eu não tenho nenhum aqui agora. Todos eles vêm ou com sacarose ou com xarope de milho, que é frutose. Podem, de fato, ser a pior de todas as conexões possíveis. Uma palavra final sobre hipertensão. Quando pesquisadores estudam em testes clínicos o efeito da restrição de sal na pressão sanguínea, uma explicação possível para o pequeno efeito geral que esses estudos relatam é que algumas pessoas podem ser especialmente sensíveis ao sal, né? E outras não são. A sensibilidade ao sal é um conceito elusivo e controverso, mas significa que apenas alguns de nós são sensíveis ao conteúdo do sal na dieta. No caso daqueles de nós que são, a pressão sanguínea aumenta e diminui em resposta ao quanto sal ingerimos. Outros podem comer sal impunemente, e sua pressão sanguínea permanece relativamente constante. A possibilidade de que apenas alguns de nós sejam sensíveis ao sal é ainda considerada pelas autoridades de saúde pública razão suficiente para dizer a todos para comer menos sal. Quer dizer, se algumas poucas pessoas aí são sensíveis ao sal, como eles dizem, que eu particularmente acredito que não seja, essa sensibilidade já vem de antemão pelo aumento de sódio na corrente sanguínea devido ao aumento da insulina, o porquê você tem que estender uma recomendação a toda a população? Eu acho isso um erro grotesco, porque o sal é importante para a saúde. E você ficar restringindo o sal não ajuda as pessoas. A mesma coisa acontece com as fibras. Pouquíssimas pessoas se favorecem de fibra na alimentação. O porquê as autoridades na saúde pública ficam recomendando que todo mundo insira fibras na alimentação. Para mim, fibras causam muito mal. E eu já vi que é na maioria das pessoas com as pesquisas que eu tenho feito. Muita gente tem gases, constipação, problema na digestão, porque ingerem bastante fibras. Elas tiram as fibras para de ter os problemas de gases, constipação e problemas na digestão. Entendeu? Então, assim, tem algumas recomendações que tem que ser mudadas urgentemente. A suposição deles é que aqueles de nós que são sensíveis ao sal vão se beneficiar e que o resto de nós não será prejudicado, né? É a desculpa deles. Mas a sensibilidade ao sal também parece estar associada à resistência insulínica e à síndrome metabólica. Então qual era? Baixar o consumo de açúcar resolveria e não precisaria tirar o sal, correto? Hipertensão sensível ao sal, por exemplo, pode ser causada em ratos, meramente pela danificação dos vasos capilares do rim, que também pode ser provado por níveis altos de ácido úrico, que é causado por açúcar. E é tão ridículo esse estudo em ratos, porque assim, ó, os ratos que também têm sensibilidade ao sal, é porque os vasos capilares que filtram o sangue nos rins dos ratos também estão danificados, como é o nosso caso. E já foi provado que não é o sal que causa essa obstrução, né, nos vasos capilares do rim. Quem causa isso é o ácido úrico. E quem aumenta o ácido úrico? O açúcar. Então a causa sempre é a mesma, certo? Por isso que é interessante a gente pesquisar e estudar. Continuando. Essas observações e outras fizeram os cientistas sugerirem
que a sensibilidade ao sal é causada pela resistência insulínica. Correto. E não o sal em si. Quando ele fala sal aqui, a gente está falando do cloreto de sódio, tá? O sal em si, ele tem diversos outros minerais. Se é assim, então dizer às pessoas com ou sem hipertensão sensível ao sal para comer menos sal pode melhorar dos sintomas da resistência insulínica e da síndrome metabólica. Um só, que no caso é a pressão. Melhorar entre aspas, porque não melhora só tirando o sal. Você tira o sal e ainda fica tomando medicamento para pressão, que traz outros e outros e outros problemas, né? Elas seriam mais bem servidas se lhes dissessem para evitar o que fosse que estava causando a resistência insulínica e a síndrome metabólica em primeiro lugar. E é o açúcar. Isso daria conta do problema de raiz de desordem, não apenas de um dos sintomas. Então, a raiz da desordem geral, da síndrome metabólica e da hipersolinemia seria o açúcar. Se você tirando açúcar, você não ia evitar um único problema, você ia evitar todos os problemas decorrentes da síndrome metabólica. Entre as implicações mais provocativas da hipótese açúcar resistência insulínica é que o câncer, e aí a gente entra, terminando aqui a parte, tá? Talvez a gente vai entrar aqui, terminando a parte da pressão arterial, a gente vai entrar aqui um pouco na questão do câncer. Tinha um texto que eu fiz em um mês passado, né, mês 9 de 2018, sobre câncer. Engraçado, né? Um ano atrás eu fiz um texto sobre isso. Não sei se eu fiz um vídeo aqui no canal, mas eu fiz um texto que eu postei no Instagram. Eu achei que eu tinha perdido, mas eu tenho lá no Google Drive. É esses textos que eu estou postando, sabe? Na aba comunidade que vocês estão vendo aí, estão reagindo bem. Vamos lá. Entre as implicações mais provocativas da hipótese açúcar resistência insulínica é que o câncer também pode ser causado ou exacerbado pelo açúcar. A suposição começa em duas observações. A primeira das quais é que o câncer parece muito ser uma doença de dietas e estilo de vida ocidental, exatamente como Burkitt Troyer sugeriu em sua lista provisória, e parece aumentar em prevalência à medida que as populações se tornam ocidentalizadas. O próprio conceito da doença de civilização começa com o câncer. Em 1800, olha o tempo que os caras já começam a supor e saber dessas coisas, e a gente parece que é novidade, né? Isso aqui parece que é novidade para todo mundo. Olha, em 1844, Stanislas Teichel, um médico francês, veterano do exército de Napoleão e cavaleiro da Legião de Honra, relatou seu levantamento dos registros de morte pela Europa, concluindo que o câncer era mais comum em cidades do que em áreas rurais e que a sua incidência estava aumentando no continente. Ele reconhecia que o câncer era uma doença antiga, talvez desde sempre presente, mas como a insanidade mental, ele disse numa fala que se tornou famosa, parece aumentar com o progresso da civilização. Teichel pode ter sido o primeiro do que seria um século de médicos estatísticos e epidemiológicos a questionar médicos em locais distantes e fora de mão, apenas para fazer com que respondessem que doenças eram raramente vistas em suas populações de pacientes, ou que pelo menos haviam sido ocorrências muito raras, mas estavam se tornando mais comuns com a passagem dos anos. Em 1902, o governo britânico fundou o Cancer Research Fund para trabalhar tanto com o Royal College of Physicians quanto com o Royal College of Surgeons, na investigação de todas as questões ligadas a ou concernentes às causas, prevenção e tratamento do câncer e doença maligna. A mensagem implícita era que o câncer parecia ser uma doença cada vez mais comum e que alguma ação era necessária para entender o que estava acontecendo e por quê. Um comitê de pesquisadores agora examinaria cuidadosamente os registros de doenças malignas em hospitais pelo Reino Unido, Europa, Ásia e em hospitais missionários e coloniais pelo Império Britânico. Uma série de despachos foram circulados para os governantes e comissários de todas as colônias e protetorados britânicos em todo o mundo,
dirigindo-se missionários e médicos coloniais para relatar sobre a prevalência do câncer nas populações de seus pacientes e, se possível, enviar amostras de quaisquer cânceres que pudessem ser diagnosticados e cirurgicamente removidos. Imagina as atrocidades que não rolavam nessa época, né? Colocado em formalina imediatamente após ser retirado do corpo para Londres para investigação microscópica cuidadosa. Vamos lá. Em questão de meses, cartas e amostras começaram a chegar. Médicos responderam de Newfoundland, no Caribe, da Austrália, da Nova Zelândia e do Pacífico Sul, de todos os protetorados britânicos na África, no Mediterrâneo, Gibraltar e Malta, no Oceano Índico, Maurícia e na Ásia. As respostas reiteraram um tema comum: há uma unanimidade geral de opinião em favor da ideia de que o câncer é uma doença rara entre as tribos aborígenes. Tribos essas que a gente já vem estudando elas, que não faziam o consumo exagerado ou quase zero de carboidratos. Um doutor, R.U. Moffat, escreveu sobre o Quênia e a Uganda, onde ele trabalhara primeiro para o Imperial British East Africa Company e então para o governo britânico. Moffat havia trabalhado na África Ocidental por uma década e ele relatou que, no entanto, tinha visto apenas um caso inequívoco de câncer, um caso de câncer de mama em uma mulher Swahili que vivia em Mombasa. Ela se recusou a fazer uma cirurgia. Ele escreveu e sua história subsequentemente é desconhecida, né? Então, não se sabe exatamente o que aconteceu com ela por ter rejeitado o tratamento. Em 1908, quando o Comitê do Fundo de Pesquisadores de Câncer e Estatísticas publicaram o terceiro relatório sobre suas descobertas, algumas conclusões relativamente sobressaíam. Primeiro, a incidência de câncer estava definitivamente aumentando em toda a Europa, um país ocidentalizado com alto consumo de carboidrato, né? Mas fazia junto com uma empreitada quase universal de melhorar a acurácia das estatísticas. Daí que era impossível determinar se o câncer era ou não de fato mais frequente ou se os médicos apenas estavam dando mais atenção à doença e então estavam mais propensos a diagnosticá-la quando ocorria. Em segundo lugar, nenhuma população parecia ser incólume ao câncer, mas ainda era inegavelmente raro em populações aborígenes ou indígenas, mas nas raças selvagens, como o relatório colocava. Embora também não se pudesse estabelecer se isso era porque os cânceres não estavam sendo diagnosticados ou porque essas pessoas não viviam tempo suficiente para desenvolver câncer, ou porque não iam aos médicos britânicos quando desenvolviam. Talvez lhes faltasse o que Joslin e Reginald Fitz haviam sugerido sobre diabéticos nos Estados Unidos em 1988, a tendência saudável de se colocar sob cuidadosa supervisão médica. O relatório concluiu que não seria de nenhuma utilidade no momento pesquisar as questões mais a fundo, mas a pergunta não ia embora. Em 1910 e de novo em 1915, pesquisadores relataram o resultado de levantamento de médicos de Bureau of Indian Affairs que cuidavam das populações nativas americanas em todos os estados do meio-oeste e do oeste. Ambas as pesquisas concluíram que o diagnóstico de câncer e mortes entre americanos nativos mostrado por esses médicos eram especialmente baixos. Embora os nativos americanos estivessem aparentemente vivendo pelo menos tanto, se é que não viviam mais do que os locais brancos. Essas relativas ausências de câncer, particularmente câncer de mama, ainda acontecia mais de meio século depois, quando médicos da India Health Service começaram a pesquisar diligentemente registros médicos entre essas populações nativas americanas. Quando a American Cancer Society foi fundada em 1913, com a American Society for the Control of Cancer, também fazia uma investigação sistemática, com um comitê especializado liderado por Frederick Hoffman, antigo chefe estatístico de Prudential Insurance. Hoffman publicou seu relatório de mais de 700 páginas, Mortality from Cancer Throughout the World, né?
mortalidade por câncer ao redor do mundo. Em 1915, concluindo que muitos observadores médicos qualificados estavam fazendo essas observações, a relativa ausência de câncer em população aborígenes e indígenas, tá? Aquelas populações que não tinham a dieta ocidental, e o faziam em muitíssimas locações em todo o mundo, para que isso fosse facilmente dissipado. Vendo o tempo aqui. Não há razões conhecidas que expliquem por que o câncer não devesse ocasionalmente ocorrer em qualquer raça ou povo, ainda que se tratasse do nível mais baixo de selvageria ou barbárie, escreveu Hoffman. Dadas as dificuldades práticas de se determinar com acurácia as causas da morte entre raças não civilizadas, é, no entanto, uma suposição segura que o grande número de médicos, missionários e outros observadores da saúde treinados, vivendo por anos entre raças nativas em todo o mundo, teriam há muito tempo fornecido uma base de fatos mais substancial em relação à frequência de ocorrência de doenças malignas entre as chamadas raças não civilizadas. Se o câncer fosse visto entre eles com qualquer frequência próximo ao que se vê em praticamente todos os países civilizados. O relatório de Hoffman também concluía que o câncer era aquela doença rara cuja prevalência e mortalidade pareciam aumentar estavelmente, uma das poucas doenças de fato persistentemente subindo em quase todos os países e cidades grandes para os quais dados confiáveis são disponíveis. Hoffman e seus colegas estimaram que a mortalidade de câncer nos Estados Unidos subira estavelmente a uma taxa de 2,5% ao ano. Assim como acontecia com o diabetes, essa observação de prevalência aumentada seria acompanhada por um vigoroso debate sobre se esses aumentos poderiam ou não ser explicados tão somente pelo envelhecimento da população, por novas técnicas de diagnóstico, por uma tendência aumentada a atribuir a morte ao câncer em vez da idade avançada ou alguma outra doença, ou se tratava de fato da incidência e da prevalência de câncer em si que estavam aumentando. Relatórios muito mais recentes concluíram que era, pelo menos em parte, a última opção. Nos anos 30, como o relatório de 1997 do World Cancer Research Fund, do American Institute of Cancer Research explicava, era visível que taxas de morte de câncer, ajustadas pela idade, estavam subindo nos Estados Unidos. Isso significava que a tendência de qualquer criança de 6 anos de idade, por exemplo, morrer de câncer estava aumentando, ainda que houvesse de fato mais crianças de 6 anos de idade a cada ano que passava. Parte disso, é claro, se devia ao aumento dramático de cânceres de pulmão, o que por sua vez era um produto da epidemia do consumo de cigarro, que fora auxiliada e instigada pelo açúcar. Certo? Quando é que houve um aumento no uso de cigarro? Quando o cigarro passou a ser mais suave, o cigarro blender. E quando isso aconteceu? Quando eles passaram a adicionar açúcar no cigarro. Com isso, aumentou-se também a prevalência de câncer de pulmão. É uma ligação clara. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu acho que eu estou deixando sempre no comentário fixado, certo? Mas o aumento também era verdade para tipos de câncer não relacionados ao fumo, porque também tinha um aumento do açúcar, né? Quanto às evidências de que o câncer fosse uma doença ocidental, também continuavam a se acumular e permaneceu sendo uma observação comum em toda a década de 30. Entre os que fizeram estava Albert Schweitzer, que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1952 por seu trabalho missionário. Schweitzer começou a trabalhar em um hospital nas planícies equatoriais da África Ocidental em 1913 e ele mais tarde disse, surpreso de não encontrar nenhum caso de câncer entre os milhares de pacientes nativos que atendia a cada ano. Porém, à medida que os nativos passaram a viver mais e mais de acordo com o estilo dos brancos, ele escreveu, o câncer em seus pacientes se tornava cada vez mais frequente. E qual era a dieta básica dos brancos, gente? Carboidratos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial,
Essas observações se tornaram menos comuns na literatura, mas não desapareceram. Isso aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, abaixou por quê? Porque como o mundo entrou em caos, as exportações parou. Então, esses locais mais ermos que recebiam aí, né, que eram as colônias, os açúcares, eles passaram a não receber farinha, açúcar, trigo, né, porque não tinha como. Vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, essas observações se tornaram menos comuns na literatura, mas não desapareceram. Em 1950, John Higson, um médico americano treinado na Inglaterra, realizou uma pesquisa sobre a prevalência de câncer em populações nativas africanas e relatou que ainda era especialmente baixa, na comparação com o que era relatado nos Estados Unidos e na Europa. Isso levou à conclusão de que a maioria dos cânceres humanos são causados primeiramente por algum aspecto da dieta e do estilo de vida. Por causa dessa pesquisa e de suas implicações, Higson se tornou, em 1965, o diretor fundador da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, a IARC, da Organização Mundial da Saúde. Em 1964, a OMS estava sugerindo que algumas populações de cânceres humanos, talvez a maioria, era potencialmente evitável. O câncer é potencialmente, hoje eu sei que é totalmente, né? Vamos dizer assim, 99%, se você cuidar da sua alimentação, o câncer é evitável. Totalmente evitável. E os caras já sabiam disso. Em 1952, cânceres malignos entre inuits ainda eram considerados suficientemente raros. Inuits, para quem não se lembra dos outros vídeos que eu fiz, quando eu fizer os vídeos em cima desse livro aqui, eu sei que tem muita gente ansiosa, tá? Eu vou escolher um capítulo desse vídeo também, desse livro, depois que eu terminar esse. Vou escolher um capítulo aqui, possivelmente sobre colesterol, tá? Que é bem interessante. Eu vou falar desse livro, tá? Desse livro aqui eu já expliquei sobre os inuits. São uma tribo indígena, né? Natural lá do Alasca. Eles comem tipo... mais de 90% da dieta deles é baseada em gordura e proteína animal, certo? E o câncer nos caras é praticamente zero, raríssimo, né? Nos inuits ainda eram considerados suficientemente raros a ponto de médicos trabalhando no norte do Canadá, assim como na África no início do século, publicarem relatos de casos específicos em periódicos médicos, quando diagnosticavam um caso. Em 1984, médicos canadenses publicaram análises de 30 anos de incidência de câncer entre os inuits no Ártico Ocidental Central. Câncer de pulmão e cervical haviam mostrado um aumento notável ao longo do período. Eles relataram, mas ainda haviam déficits evidentes nas taxas de câncer de mama. Eles não puderam encontrar um só caso de câncer de mama em um paciente inuit antes de 1966. Só encontraram 2 únicos casos entre 1967 e 1980. Por quê? Porque os caras foram lá e botaram os caras para comer carboidrato, comer açúcar, né? Os caras estavam bem sem isso aí. O avanço tecnológico tem seus benefícios, mas infelizmente a gente paga na carne, né? Desde então, a prevalência de câncer de mama tem crescido estavelmente entre os inuits, embora ainda seja significativamente baixo do que em outros grupos étnicos da América do Norte. Porque ainda eles têm ali uma alimentação tradicional, né? Como aqui no Brasil. Por que o câncer no Brasil não é tão comum como nos Estados Unidos? Porque apesar de a gente comer muito lixo, muita porcaria, a gente ainda tem aquela comida tradicional, que não é tão boa, mas é melhor do que o lixo americano, né? 1000 vezes melhor. 1000 vezes não, um pouquinho melhor. 1000 vezes melhor e não comer essas coisas. Dos anos 1950 em diante, o pensamento popular sobre o elo entre os estilos de vida ocidentais e o câncer se focou na industrialização e nos carcinogênicos no ambiente, né? Tipo o ar poluído, ou as comidas industrializadas que eram culpadas, né? Os enlatados, embutidos, né? Os químicos estavam já perceberam que era a alimentação que estava causando esse aumento de câncer, só que inicialmente eles se focaram nisso. E a gente sabe que não é só isso, né? Ou não é isso a base.
né? Mas vamos lá. Algo contra o que o próprio Higson argumentou nos anos 1980, observando que apenas uma parte muito pequena do total do fardo do câncer podia ser atribuída aos químicos da indústria. Quando epidemiologistas do câncer revisaram sistematicamente os dados, eles continuaram a concluir, como Higson fizera, que uma porcentagem significativa dos cânceres tinha que ser induzida por estilo de vida ou dietas, né? A maioria dos cânceres, né, uma boa parte, era por isso, era estilo de vida ou dieta. E nem tanto estilo de vida, dieta mesmo. Dieta é um estilo de vida. Mas quando eles falam estilo de vida, eles falam assim, a pessoa era sedentária, teve câncer. Conversa fiada, tá? Vamos lá. Câncer de mama pode ser o melhor exemplo. Embora nunca tenha sido um flagelo entre as mulheres japonesas, vivendo no Japão como é entre as mulheres na África, na América, é preciso apenas 2 gerações nos Estados Unidos até que os nipo-americanos experimentem as mesmas taxas de câncer de mama do que qualquer outro grupo étnico. Isso significa que algo no estilo de vida ou na dieta é uma causa de câncer de mama, embora não nos diga que coisa é essa. E a gente já sabe o que é, né? O povo vive de McDonald's e refrigerante. Eu tenho uns amigos que moram nos Estados Unidos, um abraço aí, principalmente pro Leon e pro Giovanni. O Leon mostra lá como é a feira, velho, do pessoal. É ridículo, cara. É só refrigerante, doces, nuggets, salgadinhos. Mano, é bizarro a feira dos americanos, cara. Bizarro. Como é que aquele povo, como é que criança lá não tem câncer? É por isso que tem, sabe? Em 1981, quando os pesquisadores de Oxford, Richard Petto e Sir Richard Doll, que recebeu o título de cavaleiro por seu trabalho ligando cigarros ao câncer de pulmão em 1950. Os caras já sabiam, né? Publicaram o que foi então um artigo seminal sobre a epidemiologia do câncer. Eles estimaram que talvez 3 de cada 4 casos de câncer nos Estados Unidos poderiam ter sido evitados com mudanças apropriadas de dieta e estilo de vida. 3 a cada 4. Olha que taxa altíssima. Poderia ser evitado mudando a alimentação. A dieta, eles argumentavam, parecia desempenhar um papel mais importante. De acordo com a análise de Petto e Doll, pelo menos 10% de todos os cânceres e talvez até 70% eram causados por algo que estavam comendo. Os caras já sabiam. Já sabiam. É por isso que eu não confio na medicina na parte de tratar algo. Porque está nos periódicos, mas está nos estudos. É como um amigo meu veio me falar. Tem professor dele, na aula de nutrição, que ainda associa o diabetes tipo 2 ao cara não produzir insulina, a insulina ser baixa. E é ao contrário, é resistência, o corpo resiste, a insulina está altíssima. Algo que, desde 1960 já se sabia. Que o diabetes tipo 2 era causado por resistência insulínica. Que bem antes. Se você pegar meu vídeo aí, acho que bem antes, já se sabia disso. Então, assim, não dá para confiar nessas faculdades. Vou ler uma nota de rodapé. Não surpreendentemente, padrões muito similares foram relatados também para outras doenças ocidentais. Doença cardiovascular, por exemplo, como as epidemiologias de Michael Marmot e Leonard Semi, então da Universidade da Califórnia em Berkeley, documentaram em 1976, né? Esses dois médicos aqui, o Michael Marmot e o Leonard Semi, né, cientistas, eles também fizeram uma ligação direta entre as doenças cardiovasculares e a dieta, o alto consumo de açúcar. O elo entre o câncer e a ocidentalização havia tomado uma nova forma nos primeiros anos deste século. A observação crítica de que a obesidade e diabetes ambas se associam com o risco aumentado de câncer. O potencial de tal associação havia sido discutido na literatura médica já no final do século XIX. Olha aí, velho, o tempo, século XIX. A coincidência de diabetes em neoplasmas, né? Tipo, as pessoas que tinham diabetes, elas tinham também grande chance de apresentarem neoplasmas. Para quem não sabe, são tumores malignos, tá? Não parece ser rara, como um artigo de British American Journal colocou. Mas foi só nos primeiros anos desse século que pesquisadores sobre o câncer começaram a dar a isso a atenção devida.
Em 2003, epidemiologistas dos Centros para a Prevenção e Controle de Doenças, liderados por Eugênia Callo, publicaram uma análise no The New England Journal of Medicine, relatando que a mortalidade de câncer nos Estados Unidos estava claramente associado com obesidade e sobrepeso. E o que é que causa obesidade e sobrepeso? Carboidratos. Os homens e mulheres mais pesados, eles relataram, tinham respectivamente uma chance aumentada em 50% e 60% de morrer de câncer em relação aos magros. Esse risco aumentado de morte mostrava-se válido para uma série de cânceres comuns, esofágico, coloretal, né? Começa aqui com úlcera, certo? Principalmente câncer do, né? Esofágico, coloretal, né? No reto, fígado gorduroso, que pode gerar metástase, vesícula biliar, pedra na vesícula, né? Pancreático, certo? Liberação de insulina, e cânceres de rim, bem como em mulheres cânceres de mama, útero, cervical e de ovário. Em 2004, o CDC, né, prosseguiu com uma análise que ligava o câncer à diabetes. Em 2004. Em especial câncer pancreático, coloretal, de fígado, de bexiga e de mama. Pesquisadores de câncer, tentando entender essa associação mais tarde, diriam que algo sobre o câncer parece florescer no ambiente metabólico dos obesos e diabéticos. E o que é que causa síndrome metabólica? O que é que altera o metabolismo de obesos e diabéticos? O açúcar, que eleva os níveis de insulina, certo? E de açúcar no sangue. Uma pista visível sobre o que isso poderia ser era que a mesma associação era vista em pessoas que não eram obesas e diabéticas, ou pelo menos ainda não. Por quê? As pessoas que ainda não são diabéticas, visivelmente, né, obesas, visivelmente, elas também podem ter a insulina alterada, certo? Como é o caso de muitas pessoas. Mas que sofriam apenas de síndrome metabólica. Entendeu? Elas não eram obesas, mas sofriam de síndrome metabólica. Lembrando, síndrome metabólica são 5 diagnósticos que você tem sobre a síndrome metabólica. Necessariamente você pode descartar 1 ou 2 e ainda a pessoa vai ter síndrome metabólica. Que seria pressão arterial, insulina alterada, glicose, né, alterada, triglicerídeos alterado e aumento de peso, certo? Colesterol entra, mas ele entra como um sexto fator, mas não como um marcador de perigo, mas assim, uma atenção a mais, tá? Então você tem 5 desses fatores. Se você tirar 2 ainda, no caso, você pode tirar o sobrepeso, você pode tirar os triglicerídeos aumentados, porque está muito ligado triglicerídeos aumentados com sobrepeso. E você fica com pressão arterial, insulina alterada e glicose alta, certo? Você já tem síndrome metabólica. Eu conheço um rapaz em Brasília, ele quase entrou em coma, a glicemia dele foi para 500, ele teve um ataque de glicemia, e ele está bem melhor agora com as recomendações que eu passei para ele, né? Eu já tinha falado antes, ele não, aqui café sem açúcar, aqui não sei o que lá, e aí ele falou, cara, se eu tivesse te ouvido antes, eu não estaria nessa situação. Eu falei, você não tá, cara, só você fazer as mudanças necessárias, você vai melhorar. Ele está super bem. Meu pai fez o exame de glicose glicada esses dias, e a glicose dele a glicose glicada, a insulina no caso, deu 5, quase 5 para 5. Tá legal, né? Antes estava 7, 6, abaixou. O ideal é ficar ali entre 4 e 2, né? Mas 5 já tá bom. Por quê? Porque ele não vai precisar de tomar não precisa de tomar nenhum tipo de remédio, entendeu? Para controlar a glicose. É só não abusar na alimentação e fica tranquilo, certo? Vamos lá. Uma pista visível sobre o que isso poderia ser era que a mesma associação era vista em pessoas que não eram obesas e diabéticas, ou pelo menos ainda não, mas que sofriam apenas de síndrome metabólica e, portanto, eram insulinoresistentes. Toda vez eu tenho que ler devagar, é uma palavra grande. Quanto mais altos seus níveis de insulina na circulação e o de um hormônio relacionado, conhecido como fator de crescimento semelhante à insulina, que é o GH, tá? Uma das principais causas do câncer.
Por isso que pessoas que aplicam, né, esses hormônios têm falência dos órgãos, geram câncer, entram em metástases rápido, fazendo uso disso, tá? Mas a insulina também causa, porque a insulina também aumenta o fator de crescimento, certo? Mas se você utilizar, meio que acelera muito mais, né? Insulina. Maior fator de crescimento, a insulina, maior probabilidade de eles terem câncer. Este elo entre o câncer e a insulina era evidente com as drogas antidiabetes também. Em 2005, pesquisadores escoceses relataram que pacientes diabéticos que tomavam uma droga chamada metformina, que ainda é tomada até hoje, é perigosa, tá? Perigosa, que trabalha para reduzir a resistência insulínica e, portanto, baixos níveis de insulina na circulação, também tinham um risco significativamente reduzido de câncer, quando comparados com os diabéticos em tratamento com outras medicações. Só que assim, a metformina ela tem seus problemas, tá? Por mais que ela baixa, ela causa problemas nos rins, no estômago. Então assim, cara, é aquele problema. Tem medicação. Eu não sou contra a medicação. Só que a gente tinha que seguir a posologia da bula, que é usar a medicação por uma semana, se ela não resolver, para. E passar por um tratamento meio que naturopata, sem uso de medicamentos. O problema é que hoje, você usa a medicação por uma semana, se não resolver, você vai no médico, ó, médico, não está resolvendo, eu tive uma reação alérgica. O que é que o médico vai dizer? Não, toma esse outro remédio aqui, muitas vezes mais forte do que o de antes. Entendeu? Então, tipo assim, as recomendações, infelizmente, elas estão, né, um pouco equivocadas. Eu tenho que terminar esse vídeo. Vamos lá. Tem muita coisa. Bom, eu vou parar por aqui. Deu um ponto final aqui. E aí eu vou continuar, certo? E essa continuação vai ser mais interessante do que esse vídeo em particular. Eu não quero deixar muito grande, porque eu quero que vocês vejam todo, sem canseira, né? E esse aqui já passou um pouco, 15 minutos aí do tempo previsto, mas é porque o assunto tava bom, certo, pessoal? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Deixa aí o seu comentário. Esse vídeo eu faço questão que vocês compartilhem, né? Para as pessoas que vocês gostam, para informar mesmo, informar, certo? Daqui a pessoa já vai começar a entender. Se ela assistir a série toda, eu vou tentar pôr essa série dentro de uma playlist específica. Tem a playlist de alimentação? Tem, mas eu vou pôr essa série em particular dentro de uma playlist específica, certo? E aí vocês podem pegar essa playlist e mandar, que vai ter o vídeo 1, 2, 3, 4, né? O 4, 5, esse vídeo aqui vai ter o próximo. Bom, mais informações, galera. Quem, né, está aí acompanhando há algum tempo e quiser ajudar no meu projeto, eu vou fazer uma publicação nova lá na aba comunidade, tá certo? Vocês deem uma passada lá, vai ter algumas informações, vou deixar informações aqui no comentário fixado. Quem quiser, né, me ajudar, aí eu tô montando um projeto, né, montar um negócio próprio aqui na minha cidade. Isso vai me dar mais tranquilidade aqui para fazer minhas coisas, para gerar meu conteúdo sem preocupações, né? Com questões financeiras e por aí vai. E eu tendo tempo para leitura, porque se for em outro canto, fica um pouco difícil gerar o conteúdo. Você vê, ó, a gente para aqui um minutinho para fazer, já come 1 hora, né? Mas antes eu tenho que estar no material de certa forma, tá certo? Tamanho máximo do vídeo atingido, deu 9 GB. Daí tem tudo, né, envolvido aqui, energia, internet, por aí vai. Então, se vocês quiserem me dar essa força, falta pouco, eu acredito, pra gente finalizar, né? Eu já fiz um vídeo passado aí mostrando como é que tá o procedimento. Então o carrinho basicamente está pronto. Então faltam as outras coisas que eu preciso adquirir. E quem quiser me ajudar a se sentir, né, tocado por isso, tá aí as informações, né? Meu WhatsApp, e-mail e contato aí, quem quiser trocar uma ideia, certo? Se não for pra ajudar também, pode ficar à vontade, fica tranquilo, tem um Facebook aí, tá ok? É isso aí, valeu, e até o próximo vídeo. E daqui um dia, 2 dias eu posto, tá certo? Valeu e até a próxima.